Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, claro que a gente vai repercutir ainda mais essa história envolvendo Pedro e Felipe Luiz, né? Essa treta e esse incômodo grande que o Felipe Luiz mostrou e externou na entrevista coletiva histórica realizada no sábado, né? Após a vitória do Flamengo sobre o Tricolor Paulista por 2-0, e o Pedro desobedeceu mais uma vez o Felipe Luiz. Na reapresentação ao Flamengo nesta segunda-feira, o Pedro foi ao clube, tá? Foi ao Ninho do Urubu, mas ele não pediu desculpa. Ele se recusou a pedir desculpa, condição inegociável para o Felipe Luiz, para que ele volte, inclusive, a ser incluído no elenco e estar, de repente, podendo estar sendo relacionado aí mais uma vez pelo time do Flamengo, né? Lembrando que o Felipe Luiz fala sobre isso na entrevista histórica no último sábado. Ele fala, olha, ele precisa pedir desculpa aos jogadores. O que fez o Pedro nesta segunda-feira? Ele se reuniu com os jogadores a portas fechadas, né? Não incluiu o Felipe Luiz na conversa, até aí tudo bem. O Felipe Luiz não havia dito que exigia um pedido de desculpas ao técnico perante o grupo. Não, ele não falou isso. Ele falou apenas que o Pedro deveria pedir desculpas ao elenco do Flamengo, né? E o Pedro não fez isso, não fez isso. Em nenhum momento ele pediu desculpas, ele apenas falou que está abalado e não conseguiu treinar direito na semana passada, depois que um integrante da diretoria deu uma declaração ao Mauro César, dizendo que gostaria de negociar o Pedro por 15 milhões de euros. E isso caiu como uma bomba no staff do Pedro, né? E aí a coisa desandou na visão do Pedro. Claro, eu também ficaria incomodado com isso. Agora, o desempenho do Pedro nos treinamentos vem sendo ridículo, beirando o ridículo, conforme afirmou o Felipe Luiz. E chega a ser um pouco contraditória a versão do Pedro. Por quê? Porque o Felipe Luiz falou no sábado que faz tempo que ele conversou com o Pedro e que, na minha visão, essa história chegou no limite do insuportável. Virou insuportável. Por isso que o Felipe Luiz se manifestou daquela forma. Ou seja, o Pedro desobedeceu o Felipe Luiz a partir do momento em que ele não pede desculpas ao grupo, em nenhum momento ele fez isso, e também ele cai em contradição, porque, segundo ele, o Pedro, o rendimento dele esteve bem abaixo nos treinamentos depois que o Boto, ou qualquer outro, eu não sei quem foi, né? Qualquer outro integrante ali da diretoria do Flamengo deu essa declaração ao Mauro César. Então, assim, não é bem assim. Segundo o Felipe Luiz já tinha tentado conversar com o Pedro outras vezes, tá? E é óbvio, gente, que o Felipe Luiz não ia dar uma declaração dessa sem o respaldo da diretoria e também do grupo de jogadores. Pedro disse ainda que estava muito incomodado quando Felipe Luiz usou os termos lamentável e ridículo na entrevista coletiva. Ele falou que quer estar no grupo, com o grupo, evidentemente, e que se sente orgulhoso, aquela história toda, mas falou que tem uma história muito grande no Flamengo e que não merecia ser tratado dessa forma. Vamos lá, né? Há antecedentes, né? Viralizaram neste domingo vários, na rede social, vários comentários, várias explicações de outros treinadores e jogadores que passaram pelo Flamengo. Tem o caso do Davi Luiz, que expõe claramente ali numa entrevista ao GE, que teve uma conversa importante com o Pedro. Aliás, o Davi Luiz não tinha essa obrigação, ele foi legal, ele foi gente boa com o Felipe Luiz ao dar esse toque nele, né? Então, assim, o Davi Luiz não tinha obrigação nenhuma, foi lá e deu um toque ao Pedro. Falou, Pedro, se eu fosse treinador, tampouco lhe escalaria.
E vale lembrar que o Pedro só vira titular daquele time do Flamengo logo no início do Dorival no clube, né, do trabalho do Dorival no clube, quando o Bruno Henrique se machuca na partida contra o Cuiabá. Se machuca gravemente, perde o restante da temporada, e o Pedro vira titular com o Dorival, e aí ele começa a decolar em termos de desempenho, né? E aí tem outras situações importantes também. O Rogério Ceni já havia falado sobre o Pedro, o próprio Dorival. Quer dizer, não é uma coisa esporádica, só o Tite não se pronunciou sobre o Pedro. Então, o Pedro é um jogador que não se comporta profissionalmente quando é cobrado para tal. E ele precisa ser um profissional exemplar, porque ele ganha muito bem, né? E ele é um jogador de qualidade. Então ele tem que ser, ele tem que treinar direito. Ponto. Ponto. Não existe outra justificativa. Aí o pessoal fala assim, não, mas o Pedro vai sair do Flamengo, né? E o staff, o Vene trouxe essa informação no domingo, de que o staff do Pedro já procura achar uma proposta para enviar ao Flamengo, aquela coisa toda. Gente, a multa é gigantesca, tanto para clubes do exterior quanto para clubes do Brasil. Então, se o Flamengo não quiser negociar, o Pedro não sai do Flamengo. É simplesmente assim. Não dá para levar o Pedro por... Se o Flamengo bater o Pedro, eu não quero 15 milhões de euros, não. Eu quero muito mais pelo Pedro. O Pedro não sai. E o Felipe Luiz deixou claro na entrevista dele que não quer que o Pedro saia. Ele quer que o Pedro volte a ser o Pedro que encantou a América do Sul em 2022. E ele falou, não posso prescindir de 30 gols. E não é fácil, o Felipe Luiz tem razão, achar 30 gols e um jogador do Flamengo não tem como pagar o que o mercado pede hoje para um jogador que entrega 30 gols. Então, assim, tá tudo errado nessa história. É claro que tudo começa com a atitude do Pedro. Eu acho que o Pedro tá muito errado nessa história. Ele não pode se empenhar quando quer, ele tem que se empenhar sempre. E aí as pessoas falam assim, não, o Pedro não se encaixa, o Felipe Luiz deveria ser maleável em relação ao aproveitamento do Pedro no esquema de jogo dele, Felipe Luiz. Não, gente, não se trata mais disso. Se trata de uma situação em que o Pedro simplesmente está dando migué em treino. Então o cara, quando dá migué em treino, não pode treinar, né? Então, assim, ele desobedece o Felipe Luiz mais uma vez quando ele não pede desculpa ao grupo, e o Felipe Luiz disse que isso era necessário, que ele tinha de fazer isso na entrevista coletiva, né? Lembrando que eu acho que uma exposição até do Felipe, que o Pedro tenta fazer com o Felipe Luiz perante o grupo, né? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.